abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Quero ler apenas o versículo 18, um versículo bem curto. Mateus 1, verso 18. Eu quero dar como título para essa pequena ministração: A obra do Espírito Santo em Cristo. Graças a Deus. Mateus 1, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém? É isso? Amém. Vamos falar com o Senhor. Pai maravilhoso, Deus bendito, essa escritura que lemos e agora suplicamos para que Tu possa acrescentar as Tuas bênçãos à leitura da escritura que foi feita. Abençoamos aqui, Senhor, e exaltamos o Teu santo nome neste lugar, agradecendo por Tu nos dar esta oportunidade de termos esse tempo de ouvir e meditar na Tua santa palavra, porque é ela que é nosso alimento para nossas almas, para os nossos espíritos, e pedimos aqui, Senhor, para que Tu fale conosco. Levamos cativa aqui os nossos pensamentos, a Tua obediência. Guia-nos em toda a verdade, Senhor, pois Tu és a verdade. Ela é que nos guia. Sê conosco, e crendo que Tu nos responde, Te damos graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos, por favor. Meus amados, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no ano passado, as igrejas aí fora celebraram os 1700 anos do Concílio de Nicéia, que foi no mês de maio, que foi realizado, como todos vocês devem saber, no ano 325. Então, certinho, cravado, 1700 anos de concílio. Eu lembro que na ocasião eu estava estudando várias literaturas que eu tinha lá disponível, porque eu queria preparar um estudo para trazer para os irmãos, para nós esclarecermos sobre o que aconteceu naquele concílio. Então eu tenho livros ali que tratam minuciosamente de tudo que foi abordado lá, embora não foi feito um registro literal de tudo que eles trataram. Mas os temas principais, as doutrinas, os questionamentos, nós temos registro. Então nós temos condições. Mas veja, muitos irmãos, eu não falo apenas da mensagem, muitos de forma geral, e as denominações, eles não têm uma noção exata de tudo que foi abordado nesse concílio. E por conta disso, eles acabam criando uma grande confusão. Eles acabam dizendo, o concílio de Nicéia fez isso, o concílio de Nicéia fez aquilo, e não fez nada daquilo que eles falam. Eu fiquei sabendo recentemente, eu não sabia, tem alguns grupos que dizem que foi no concílio de Nicéia que o nome do Senhor foi mudado. Até então se pronunciava de uma forma, então eles resolveram, o concílio resolveu, vamos mudar aqui, vamos pronunciar de outra forma o nome do Senhor. Não sei, o tetragrama, não sei, vamos mudar o original para outro idioma. Isso nunca foi tratado no concílio de Nicéia. Né? Entre vários temas que foram lidados lá, uma das questões principais tinha a ver com aquela polêmica que Ario apresentou, onde ele tentava dizer e provar pelas Escrituras que Jesus era uma criatura. Então esse foi um grande impasse que se criou entre as igrejas, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Então essa polêmica, essa questão levantada por Ario, foi realmente que norteou esse concílio, aliás, a pedido do próprio Constantino, para que fosse feito. Bom, eu tinha muito material para estudar, eu já tinha lido vários livros, e quando fui ver, pesquisando, vi que tinha muitos outros materiais ainda, e eu pensei, eu não vou ter tempo, eu não queria apresentar um estudo pela metade. Então, eu não desisti ainda, né?
Eu queria apresentar ano passado, porque ainda estava dentro desse período, né, 1.700 anos. Não deu. Então, quem sabe esse ano, em algum momento, pode ser que eu continue e faça um estudo, porque eu acho que seria muito interessante. Mas algumas coisas que eu chamei a atenção agora para os nossos irmãos ali do Rio de Janeiro, que eu comentei com eles, porque tivemos ali um batismo. Uma das coisas que as pessoas não compreenderam é que o Concílio de Nicéia, isso é uma outra coisa que se ensina e que não está correto. O Concílio de Nicéia não mudou a fórmula batismal. Isso tem sido muito ensinado em muitos tabernáculos. O Concílio de Nicéia mudou o batismo do nome de Jesus Cristo para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é verdade. É fato histórico que o batismo original apostólico era no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Até todos os padres que fazem teologia, se eles são honestos, eles têm que ser nessa parte, eles têm que admitir. Eles admitem. Até nas Bíblias católicas, nas notinhas de rodapé, o batismo original era no nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Todos eles sabem. Tem uma infinidade de material provando isso. Todos os teólogos sabem disso. Ok? Mas, como você deve saber, em algum momento, sim, esse batismo foi alterado. Eles mudaram, criaram uma outra fórmula. Né? Quando exatamente foi isso? E quem foi que fez isso? Foi a Igreja Católica Romana? Não, não foi. Não foi. Nós somos ensinados que foi, não é verdade? Não foi. Tá? Quando que foi mudada a forma batismal? Não sabemos. Há pequenos indícios apenas. Você sabe que na escritura lá de Mateus, né? Mateus 28, Jesus disse ali, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a minha opinião, eu posso estar equivocado, mas eu acredito que a forma batismal do nome do Senhor Jesus Cristo para títulos só começou depois da divulgação deste evangelho, que acabou criando confusão entre muitos grupos. Então, esse evangelho de Mateus foi escrito por volta dos anos 70. Até então não se tinha nada assim. Então, pode ter certeza, meus irmãos e irmãs, que até eu creio, pelo menos até os anos 70, os batismos continuavam sendo feitos dessa forma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando este evangelho foi escrito por volta dos anos 70, lá ali em Antioquia da Síria, não sei se foi antes da destruição do templo, depois, eu não sei. Mas quando esse evangelho conseguiu ser disseminado para todos os grupos, para todas as igrejas, alguns de posse da escritura pensaram, você está vendo essa parte aqui? Aqui diz que o batismo é no título, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, alguns, baseados nisso, começaram então a criar ou fazer disso uma fórmula batismal. Se isso já estava sendo feito antes do Evangelho, eu não sei, mas parece que ganhou mais força depois desse Evangelho, porque eles tinham que ter uma escritura, e até então eles não tinham. Não sei se havia uma tradição oral que sugerisse algo assim. Eu suspeito, meus irmãos, que não. Mas quando esse evangelho começou a ser divulgado, alguns entenderam que sim, aquilo era uma forma batismal. Então o que foi que aconteceu? Ali aos poucos começaram a surgir então pequenos movimentos, pequenos grupos, dizendo, olha, vamos usar isso que está aqui em Mateus, vamos fazer disso uma fórmula? Meus irmãos, foi assim. E a Igreja Católica, ela não tinha nada a ver com isso. Quando isso surgiu, a Igreja Romana nem era considerada a Igreja mãe sobre todas, ela não tinha nem poder e autoridade sobre as igrejas, não tinha esse poder. Esse poder da Igreja sobre as demais foi só no final do século II. Nós estamos ainda falando da segunda metade do século I. A Igreja de Roma não tinha poder sobre as demais. Então, ao que tudo indica, meus irmãos, é que quando a Igreja de Roma começou a ter preeminência, ela talvez quis pôr ordem em algumas coisas. E como havia grupos batizando de um jeito e outros batizando de outro, eu acho que a Igreja Romana tentou decidir, olha, vamos estabelecer aqui um padrão. Né? Só que eles fizeram a escolha errada. Escolheram por essa forma que foi criada. Eu creio baseado no Evangelho de Mateus. Né? Ela quis fazer dessa forma. Então você sabe que a Igreja Romana também quis normalizar ou padronizar a celebração da ceia, da Páscoa. Muitos celebravam numa sexta-feira, eu creio. Né? Os judeus faziam isso. Mas alguns celebravam no domingo. Tem uma história aqui que eu não vou detalhar para você. Então, o que Roma tentou fazer lá com o bispo Vítor e outros? Não, vamos estabelecer que a Páscoa vai ser no domingo. Então, isso foi na época em que a igreja estava ganhando uma certa notoriedade. Mas veja, o batismo e essa forma batismal não começou pela igreja de Roma. Tá? Você tem um livro escrito chamado Didaquê, ninguém sabe exatamente ao certo, precisamente quando foi escrito,
Pode ter sido no finalzinho do século I ou na primeira metade do século II. Anos 100, cento e pouco, 120, no máximo até 150. Ali você já tinha a forma do Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa época a Igreja Romana não tinha autoridade sobre as demais para criar e estabelecer. Então não foi a Igreja Católica que estabeleceu essa mudança de forma batismal. Não foi. Não foi. Ela não tinha poder. Você está entendendo isso? Para muitos é a primeira vez que vai estar sendo ouvido isso aqui. Porque nós somos ensinados que a Igreja Romana mudou. Mas não, já havia uma prática anterior. Não sabemos como e por quê, nem por onde. Mas então o que a Igreja Romana tentou fazer foi estabelecer uma ordem. E então, o que nos ensinaram? Outra coisa que nos ensinaram errado. Criou-se então a doutrina da Trindade, né? E aí então depois mudou a fórmula de batismo conforme essa doutrina que criaram. Errado. Exatamente o inverso. Quando formularam esse batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina da Trindade não existia antes. Até então ninguém estava ensinando que Deus tinha uma primeira pessoa de Pai, segunda pessoa de Filho, terceira pessoa de Espírito Santo. Não. A doutrina da Trindade não deu origem ao batismo trinitário. Foi exatamente o inverso. Foi essa mudança de batizar, criando essa nova fórmula, que incentivou depois a se criar essa doutrina chamada Trindade. Veja, é totalmente o contrário do que nos ensinaram. E quando que foi estabelecida a doutrina da Trindade Mundial? Isso eu sei, foi no Concílio de Nicéia. Não! Como que não, Jorge? Não! A doutrina da Trindade só foi estabelecida no segundo concílio que houve depois, lá em Constantinopla, em 381. Eu vou explicar mais uma vez. Em Nicéia, só o que foi estabelecido foi o que Jesus é. É uma criatura, como está dizendo o Ário, ou ele era Deus, ou tinha natureza divina? Então, aquele concílio foi estabelecido. Não, Jesus, ele é Deus, ele é manifestação de Deus. Isso foi o que eles estabeleceram. Nem usaram o termo segunda pessoa, eu acho. Tá? Mas foi só nisto. Só que o concílio ficou pela metade, porque eles esqueceram de definir o que era o Espírito Santo. Eles se ocuparam tanto em saber se Jesus era Deus, se era só uma criatura, que esqueceram do Espírito Santo. Aí lá no credo, só no finalzinho disseram assim, e cremos no Espírito Santo. Ponto. Depois que terminou esse concílio, tentando estabelecer essa ordem, não deu certo. Não deu certo porque foi um concílio político, não era um concílio realmente voltado à doutrina, não era. Tanto é que eles usaram filosofia para tentar defender os pontos de vista deles. Eles não puderam usar a Bíblia. Porque Ário estava usando a Bíblia, só que de forma distorcida. E os argumentos dele eram insuperáveis. Então a única forma que a igreja arrumou para tentar combater Ário foi usar um argumento que Ário não ia usar, que foi a filosofia, né, que foi os termos aí gregos homousios, ou seja, que o filho é da mesma substância, da mesma natureza de Deus. O que para mim está tudo bem, o Mano também defende isso, nada contra. Mas ainda assim o tema ficou pela metade, porque esqueceram de dizer, está aí o Espírito Santo. Então, depois desse concílio, você vai ver que a própria Igreja Católica, depois de um tempo, se tornou arianista. Ou seja, aquela doutrina que eles tentaram combater, os próprios imperadores se tornaram arianos. Antes Jesus era uma criatura. Para você ver que a concílio de Nicéia não estabeleceu nada. Então, houve essa questão do Espírito Santo. Então, houve vários padres debatendo, não, o que é o Espírito Santo? Alguns disseram, é um anjo. Não, é uma criatura. Porque Ário dizia que o Espírito Santo foi uma criação do Filho. Deus criou o Filho e o Filho criou o Espírito Santo. Várias doutrinas, várias correntes. Então foi necessário estabelecer um outro concílio para decidir. Aí os doutores lá de Roma disseram, não, o Espírito Santo é uma outra pessoa de Deus, é uma terceira pessoa de Deus. Então ali então, foi definido a doutrina da Trindade. Até então eles não tinham isso ainda. Então você vê que nós temos muitas tradições equivocadas, né, irmão Jorge? As pessoas te passaram uma coisa, o batismo foi mudado com o concílio, a doutrina da Trindade mudou a forma batismal, e foi exatamente o contrário, bem diferente disso. E eu só estou chamando essa atenção para esse tema, porque eu quero que é por causa do aniversário do concílio de Nicéia, que neste ano agora, de 2026, as igrejas evangélicas, principalmente a Assembleia de Deus, resolveram adotar um tema padrão que eles estudam nas suas escolas bíblicas dominicais, e o tema desse ano deles é Trindade. Talvez em homenagem ao concílio de Nicéia. Porque eu não sei se você sabe, mas embora os protestantes se dizem ser sola escritura, porque os pais da reforma diziam, né? Somos sola escritura.
Isso não é verdade. A prova disso é que quando os reformadores começaram a criar sua reforma, eles disseram, só cremos na Escritura. Eles, ao mesmo tempo, basearam a sua fé nos primeiros 4 concílios. E como eu disse para você, tem muita de filosofia ali, que não é Bíblia. Então, como que você vai dizer que a reforma protestante era só a Escritura, se eles também se baseiam naquilo que foi deliberado nos concílios, que não é só a Escritura? Então, esse movimento protestante que diz que é só a Escritura não é verdade. Eu sinto muito. Tanto é que você sabe que os reformadores, o que eles eram? Que doutrina que eles defendiam? A Trindade. Então, como é que eles podem dizer que eram só a Escritura se eles defendiam uma doutrina que não era escriturística? Eu sei que eles podem usar argumento aqui e ali, mas você sabe que não é. Eles já se baseiam até alguns argumentos, algumas palavras lá que Justino usou, que Tertuliano usou, e o pobre Tertuliano ele falou coisas que, se ele tivesse vivo no dia do concílio de Nicéia, ele teria sido morto, teria sido queimado. Porque coisas que o pai da doutrina da Trindade formulou não foi apoiado e nem foi defendido pelos trinitários em Nicéia, nem em Constantinopla. Porque Tertuliano, um dos pais da Trindade, disse que o Filho teve um começo, ele foi gerado, ele teve um princípio. E hoje é um dos grandes problemas que está dando lá agora nas escolas das Assembleias de Deus. Eles estão quebrando a cabeça agora. Porque agora os pastores agora pegaram a cartilha e estão ensinando lá para os seus alunos. Jesus foi gerado na eternidade, teve um princípio, Deus o gerou no princípio. E isso está criando uma grande confusão para os assembleianos. Mas para aí, como é que é? Jesus foi gerado na eternidade, então ele teve um princípio? Como é que é isso? Porque eles sempre ensinaram que Jesus era tão eterno quanto Deus. Então agora eles estão usando os termos que os concílios usaram, porque eles dizem, isso vem lá das correntes da igreja de Alexandria, né? Com Clemente, com Orígenes. Jesus é o Filho eterno de Deus, a geração eterna de Deus. Por uma banda disse, não é possível, porque se Jesus é o Filho, tem que ter um princípio. Não pode existir filiação eterna, filho eterno não pode existir. Ele teve um princípio. É lógico, o princípio não foi no nascimento virginal, quando Maria gerou. Não, o princípio foi antes da criação. Mas, veja, isso foi que o pai da Trindade ensinou, que Jesus teve um princípio. Mas depois eles mudaram. Não, Jesus ele foi gerado eternamente, mas ele é eterno, é o Filho eterno. Então, esses concílios mudaram muito e falaram coisas que a Bíblia não ensina. E os reformadores vieram, abraçaram isso e diziam que era só a Escritura. Só defendemos só a Escritura. Então, mentira da Escritura esse argumento de que Jesus é o Filho eterno. Percebe aí a falácia? Percebe aí o equívoco? Por isso que nós sempre temos dito aquilo que o Mbanda falou, que não há diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Romana. Não há diferença. Assim como também não há diferença entre as doutrinas trinitárias defendidas pelos concílios e as outras correntes, como, por exemplo, o unicismo. Não há diferença. Eu tenho o costume de chamar de irmãs siamesas, porque são idênticas. Eles ambos dizem que Jesus é Deus, só que da sua própria forma, da sua própria maneira. Né? Então, está esclarecido isso. Há uma diferença daquilo que o concílio de Nicéia estabeleceu, daquilo que se imagina que ele falou, ou que eles defenderam. Então, o batismo não é o que eles estão falando, a Trindade não é o que estão falando. Outra coisa que eu notei aqui, alguns ensinam que foi o concílio de Nicéia que estabeleceu o cano, ou os livros da Bíblia que nós temos. Não é verdade. Quem estabeleceu o cano, os livros que nós temos na Bíblia hoje, né, todos os livros da Bíblia, quem estabeleceu foi Santo Atanásio, ou Atanásio, se você simplesmente preferir, lá em 377. Não foi o concílio de Nicéia que estabeleceu o cano da Bíblia, definindo qual livro que tem que ficar, qual livro que não deve ficar. Dizem que foi o concílio de Nicéia que estabeleceu isso, e não foi. Você está vendo quantas tradições? Por isso que é muito importante, quem sabe um dia eu posso trazer um estudo para a gente abordar isso nos mais detalhes, né? Mostrando os documentos, porque aqui só estou falando para você. Irmão de Jorge, você tem prova? Por isso que é bom a gente trazer um estudo e mostrar isso, porque a gente gosta de provar as coisas que nós falamos, para dar mais firmeza, para dar mais segurança e, quem sabe, mudar a mentalidade do povo, porque isso que eu estou falando é tradição. E desde o início eu sempre tenho lutado com esse problema. Nós temos muitas tradições nas igrejas, e é muito difícil você lutar contra uma tradição. Porque algumas pessoas entenderam de um jeito, foi lhe ensinado de um jeito, e eles vão ficar com aquilo para o resto da vida. E vão dizer que é daquela forma, porque pensam que é correto, porque foi assim que foi ensinado pelo fulano de tal, fulano ciclano. Não é isso? Então, muitas vezes é isso, as pessoas não investigam, simplesmente confiam e descansam no homem.
Então, nosso objetivo sempre tem sido de mostrar para você a verdade e, ao mesmo tempo, fazer com que você mesmo investigue. Porque você não faça a mesma coisa que os outros. Vá você mesmo investigar e você vai tirar a própria conclusão. Então, a verdade fica mais clara para você quando você mesmo investiga e se dá por conta disso. Para você não fazer mais o que se fazia no passado. Ah, se o fulano disse, para mim está com papo encerrado. Se ele falou, eu fulano de tal falou, então ele tem que ser autoridade. Não faça isso. Você tem que confiar no que a palavra diz. Né? Mesmo Mombana, quando ele falava alguma coisa, você tinha que provar pela Bíblia o que ele dizia, porque ele mesmo dizia que você tinha que fazer isso. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Então é isso. O irmão Brana, ele ensinava que o Pai e o Espírito Santo não seriam duas pessoas diferentes, como a doutrina da Trindade ensinou lá no Concílio de Constantinopla em 381. Para o irmão Brana, o Pai e o Espírito Santo eram a mesma pessoa de Deus. Não era uma primeira pessoa e uma terceira. Era a mesma pessoa de Deus. Porque, do contrário, como dizia o irmão Brana, se você admitir que Deus tem uma pessoa, né, e depois tem a terceira pessoa, então quantos pais Jesus teve? Não é isso? O irmão Brana diz, então Jesus teve dois pais. Teve o Pai, né, Deus, no título de Pai, e teve depois o segundo Pai, chamado Espírito Santo, porque a Escritura que nós lemos aqui em Mateus diz que ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. O Brana sempre chamava a atenção para nós, para essa Escritura. Então, se o Espírito Santo fez Maria conceber, então quem é o Pai de Jesus? O Espírito Santo. Então, quem é esse Espírito Santo? É Deus mesmo. Não é uma outra pessoa. O Pai não é outra pessoa diferente do Espírito Santo. É a mesma pessoa de Deus. É a mesma pessoa. Certo? Então, meus irmãos, por outro lado também, se o Filho também fosse a própria pessoa do Pai ou do Espírito Santo, então isso quer dizer que Jesus teria que ser filho de si próprio. Teria que ser pai de si mesmo. Mombana disse isso. Eu não sou unicista. Jesus não foi o seu próprio pai. Ele teve um pai que foi Deus. Deus foi o pai de Jesus Cristo. Mas Jesus não é o seu próprio pai, senão ele seria pai de si mesmo. Teria gerado a si próprio. É impossível. Ele teve um pai e Deus. E esse Jesus que Deus gerou não foi um segundo Deus ou um Deus menor, foi simplesmente o seu Filho unigênito que Deus gerou antes da fundação do mundo, para que ele pudesse, por meio desse Filho, fazer, operar em nosso meio a obra da redenção. Desde Joinville eu estou ensinando isso em todos os lugares, ponto de pregação que eu tenho ido nessas minhas viagens. Eu tenho frisado a atenção para esse tema, que eu espero logo poder publicar para que os irmãos assistam. Onde ali eu explico que lá antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu uma aliança entre ele e o seu Filho Jesus Cristo. Deus elegeu aqueles que ele iria salvar, e então ele chama o seu Filho e apresenta para o seu Filho o seu plano de redenção. Porque Deus sabia que um dia essa geração que ele separou, que ele elegeu, um dia irá cair. E Deus já tinha tudo planejado. Então Deus estabeleceu para o seu Filho, fazendo com que o seu Filho fosse uma espécie de segundo contratante. Era uma aliança com dois contratantes. Era Deus que estabelecia um programa e havia o seu Filho que iria o quê? Executar esse programa. Então ali nessa aliança eterna, você tem vários indícios na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, quando você vê Jesus mencionando, o Pai me prometeu que Ele me daria poder para entregar minha vida, eu poderia reaver minha vida. Tudo isso que Jesus falava era um acordo, fazia parte desse decreto que Deus estabeleceu lá. Foi uma aliança que ambos tiveram. E o Mombana explica que lá em Apocalipse 4, quando você vê Deus sentado no trono lá, ele diz que aquele era Deus. Ele chama de Espírito Santo. Era o Espírito de Deus sentado no trono. Você lembra que a Escritura diz que havia um arco em cima de Deus, ao redor do trono? Mombana chamou aquele arco de o arco da aliança. Que aliança é essa? Aquela aliança que Deus firmou lá na eternidade, antes do mundo existir, antes de nós existirmos, de virmos no mundo e pecar e cair. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, então ele firmou uma aliança lá, entre Deus, entre ele e seu Filho. Então Cristo veio para fazer o quê, meus irmãos? Para cumprir com esse propósito, com essa aliança, com esse decreto. Deus fez várias promessas para o seu Filho, que se ele rendesse a sua vida e desse o sangue por nós, então Deus disse, no terceiro dia, meu filho, eu vou te ressuscitar. Amém. Por isso que Cristo, com tanta confiança, pôde se entregar para seu Pai e para o seu Deus, porque ele sabia que Deus ia honrar com a sua promessa. Por isso que lá em capítulo 5 de Apocalipse, o que você tem? Você tem ali depois, no capítulo 4, aparece Deus sentado no trono. Aí no capítulo 5 aparece o Cordeiro, que é o Filho.
aparece Deus e o seu Filho. Então, o arco da aliança está por cima dos dois, para mostrar que o que você está vendo ali é aquela aliança que os dois fizeram lá na eternidade. E ali está a prova de que a doutrina da Trindade é falsa. Porque até os trinitários ensinam que houve uma aliança entre Deus e o Filho lá na eternidade, antes da criação. Só que eles, como eles são trinitários, eles dizem que essa aliança foi feita com 3 pessoas. 3 pessoas. Se isso fosse verdade, não era para o Espírito Santo estar aparecendo também lá em Apocalipse 5? Veja que Deus, ele é invisível. Você não pode ver Deus. A Escritura diz que ninguém pode ver Deus e viver. E João viu Deus, porque ele fez o registro. E Irmão Branham disse que era Deus ali. Como que é possível se ninguém pode ver Deus? Como isso é possível? Acontece que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Então eu creio que simbolicamente Deus se permitiu ali ser retratado para poder aparecer. E mesmo que Deus fez isso para que João registrasse no seu livro, ainda assim eu creio que ele não olhou para a face de Deus. Eu quero crer que havia uma glória cobrindo a face de Deus, porque a palavra diz: ninguém pode ver a face de Deus e viver. Mas entenda isso aqui, mesmo com tudo isso, Deus ainda se permitiu simbolicamente aparecer. Então ali apareceu Deus, ainda que simbolicamente, e aparece ali o seu Filho. Cadê a terceira pessoa do Espírito Santo? Nem em forma simbólica ele apareceu. Se o próprio Deus, em forma simbólica, se permitiu aparecer para poder fazer o registro, cadê o Espírito Santo como uma terceira pessoa, se existe tal coisa? Não existe! Por isso que ali, Apocalipse 5, não aparece 3, só aparece 2. Porque a aliança foi feita entre Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. E ali os anjos dobram os joelhos diante de Deus e do Filho. Ambos são ali adorados pelos anjos, anciãos. Eles dizem: bendito tu, Senhor, porque com teu sangue compraste para Deus, com seu sangue, não é isso? Um povo para ser feito reis e sacerdotes. É maravilhoso o capítulo 5. Então percebe essas coisas, meus irmãos. Deus tem uma aliança, Deus firmou uma aliança com Deus, com seu Filho, e o seu Filho tornou essa aliança real. Nossa salvação é real, é genuína. Nada nos poderá separar da mão de Deus, porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Ele consumou a obra toda. O que Cristo fez era tudo aquilo que Deus ordenou, seu Deus ordenou que ele viesse fazer, a fim de que nós agora pudéssemos ser, ou antes, para que Cristo fosse como primogênito, não é isso? Entre muitos irmãos. Certo? Então é isso, meus irmãos, nós temos esse problema. Então alguns dizem que Jesus é o próprio Deus. Mamãe disse: se Jesus fosse o próprio Deus, então ele teria que ser pai de si mesmo. Ele disse: eu não creio nisso. Então Jesus teve um pai que foi Deus. Deus foi o pai do seu filho Jesus. Certo? Mas veja, não é somente isto o problema que existe. Mas se alguns dizem que Jesus é o próprio Deus, então está correto o ensino católico que os trinitários defendem. Isso inclui também os protestantes, os evangélicos. Que ensino é esse, irmão Diógenes? De que Maria é mãe de Deus. Você sabia que não é só o católico que ensina isso? Os evangélicos agora... Eu tenho um livro evangélico dos batistas dizendo: Maria é mãe de Deus. Por que eles dizem isso? Porque eles dizem que Jesus é Deus. E Irmão Branham disse que Maria não era mãe de Deus. Por quê? Porque para William Branham Jesus não é Deus. Se Jesus fosse o próprio Deus, então ele poderia concordar com os católicos, com os trinitários, com os protestantes, que agora estão dizendo: Maria é sim mãe de Deus. Esse ensino se chama Theotokos. Teo quer dizer Deus, Tokos quer dizer mãe. Então eles dizem que Maria é mãe de Deus. Por que eles dizem isso? Porque eles afirmam que ali, quando Jesus nasceu, era o próprio Deus nascendo. E você sabe que o Mamãe era contra esse ensino. Se Jesus fosse o próprio Deus nascendo, ele teria que concordar com os católicos. Sim, tudo bem, realmente. Maria é mãe de Deus. Mas ele disse: não é, porque Jesus não é Deus. Não é isto? Então, nesses termos, meus irmãos, os protestantes, eles reconhecem Maria como mãe de Deus. E eles usam os mesmos termos usados lá pelos primeiros concílios. E eles dizem que são solo escritura. Esse termo Theotokos foi no concílio de Éfeso em 431. Não está na Bíblia isso aqui. A Bíblia mostra que Maria é a mãe de Jesus. Não é isso? Vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe. A Escritura admite que Maria é mãe de Jesus? Está dizendo ou não está dizendo? Mas está dizendo que é mãe de Jesus, Jesus Cristo. Não está dizendo que é mãe de Deus, porque Jesus Cristo não é Deus. A própria Escritura está mostrando isso aqui. Maria é a mãe de Jesus Cristo, mas não é a mãe de Deus. Quem nasceu ali do ventre dela não foi Deus que nasceu, foi o Filho de Deus que nasceu. Tá?
Então veja, esse concílio que te falei de Éfeso foi para combater um homem chamado Nestório, que foi bispo de Constantinopla. Ele dizia que era errado dizer que Maria era a mãe de Deus, porque isso é impossível. Então, ao invés do Theotokos, ele ensinava Cristotokos. O que é isso? Maria era mãe de Cristo, como está aqui em Mateus 1,18. Mas ele dizia, mãe de Deus não é possível, está errado. Porque então você faz de Jesus o próprio Deus, então aí está correto, Maria é mãe de Deus. Então, o concílio foi criado para combater essa doutrina de Nestório, dizendo, não, Maria é mãe de Deus, sim. E você tem vários sermões do Mombrana, onde ele mostra para nós que ele não concordava com esse ensino do Theotokos, Maria é mãe de Deus. Se ele concordasse, então ele teria que admitir que Jesus é Deus. Não é isto? Vamos para uma mensagem aqui. 5 identificações definidas. Mãe de Deus. Como Deus poderia ter mãe? Ave Maria, mãe de Deus. Como Deus poderia ter mãe? Ela deu à luz ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Então, se Jesus fosse Deus, tudo bem. Então é Maria, mãe de Deus. Mas aqui ele está dizendo, não, ela deu à luz ao Filho de Deus. Não deu à luz a Deus, ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Né? Então aqui nós estamos dizendo que Maria só poderia ser mãe de Deus se Jesus fosse Deus. Está tão claro aqui, meus irmãos. Então ele vai dizer mais, nenhuma mulher é uma criadora, ela abriga a semente de um homem, o homem não é um criador, Deus cria a vida. Isso é simplesmente uma rotina. Ok, eu vou ganhar tempo aqui, não vou ler tudo aqui. Então aqui nós estamos mostrando que Maria é mãe de Jesus, não de Deus, porque ela não deu a luz a Deus. Tá? Então aqui o Mombrana está mostrando que estaria em parte até concordando com esse Nestório, porque Nestório dizia isso, Maria não é mãe de Deus. Isso foi uma grande heresia. Não, Maria deu a luz a Jesus, foi um nascimento virginal, então quem nasceu ali era Deus nascendo. Então até os evangelhos concordam, eles não têm como negar isso. Se eles dizem que Jesus era Deus ali, na sua natureza divina, então não tem outra coisa, realmente. Maria é mãe de Deus. Como eu disse, o termo no grego lá é Theotokos, que quer dizer exatamente aqui, deixa eu ver, aquela que carrega aquele que é Deus. Então o trinitário crê que Jesus é Deus, então Maria carregou no ventre aquele que é Deus. O unicista crê que Jesus é Deus. Então ele tem que também chamar Maria de mãe de Deus, porque Maria foi aquela que carregou no seu ventre aquele que é Deus. É isso que o termo Theotokos quer dizer. E o Mombrana, se ele combate essa doutrina, está claro para você. Na teologia de Mombrana, Jesus não pode ser Deus. Senão ele teria que concordar com isto. Estou te mostrando aqui, ele está dizendo. Então aqui o Mombrana demonstra que estaria em parte concordando, como eu disse, com o Nestório. Maria não poderia ser a mãe de Deus, porque Jesus, em sua natureza divina, já tinha uma pré-existência, ele já existiu antes. Então é verdade que o Filho não era eterno, ele teve um princípio, mas o seu começo foi antes da criação, porque, como eu disse, Deus, através do seu Filho, fez aquela aliança eterna com ele, estabelecendo de que forma que ele poderia vir algum dia para vir aqui nos resgatar. Tudo isso que Cristo fez estava de acordo com aquela aliança. Né? Em várias declarações, Jesus deixa vazar um pouco do que foi estabelecido entre os dois lá na eternidade. Nesse estudo em Joinville, eu leio aqui alguns versículos onde a gente vê Jesus mostrando isso. Por isso que quando publicar, é muito bom que você preste muita atenção nesse estudo. Tá bom? Certo, então é isso. Quando Maria foi uma espécie de incubadora, não é isso que o Mombrana falava? Maria foi uma incubadora, onde o Espírito Santo criou então no ventre dela um embrião com uma forma física, corpórea, onde o Logos então teria descido ali para nascer e habitar naquele corpo para ser ali o quê? Um homem normal com uma natureza humana e divina. Jesus tinha uma natureza divina, porque ele é o Logos que saiu de Deus. Né? Lá em João é dito que o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. O que você entende com essa declaração, o Logos era Deus? Ora, está tão claro, irmão Jorge, não tem dúvida. O Logos, que é Jesus, é o próprio Deus. Não. Eu tenho mostrado, eu tenho tratado isso em vários estudos que eu tive ao longo dessas reuniões que tive agora. O grego não está dizendo isso que você pensa que está sendo dito. Está tão claro para nós, né? O verbo era Deus, a palavra era Deus. Aí você vai ler isso aqui, o que você vai deduzir? O que você vai interpretar? Que o Logos, que é Jesus, é Deus, é o próprio Deus, é a própria pessoa de Deus. O grego não está dizendo isso. Mas como que não, Jorge? Não.
Então, o que o grego está dizendo? Pois é, você tem que ir para o grego para entender. Lá é dito assim, o Logos estava com Deus. Só que lá no grego, antes da palavra Deus, tem um artigo antes, que você poderia traduzir por o Deus, que é hotheos. Então, isso é para definir que realmente Jesus estava com Deus. Jesus estava ao lado de Deus, porque a palavra lá com, no grego é prós, quer dizer, ao lado, frente a frente. Jesus estava com Deus, junto com Deus na eternidade, porque os dois fizeram uma aliança, inclusive. Então, quando você vem para outra parte, a parte C que diz, e o Logos é Deus, não faz sentido. Como que Jesus, que está com Deus, agora vai ser o próprio Deus? Mas quando você vai para o grego, você entende toda a coisa. Nessa outra parte, que, quando diz o Logos era Deus, lá não tem o artigo antes do Theos. Não tem o hotheos. É como se você lesse, o Logos estava com o Deus. Mas depois, logo abaixo, diz, e o Logos era Deus. Mas não tem o Deus, não tem um artigo. Então você tem que ver que há uma diferença entre o Deus daquela parte, onde diz o Logos estava com Deus, para essa outra parte que diz que o Logos era Deus. Há uma diferença. Um tem um artigo e no outro não tem um artigo. Aí os especialistas do grego vão explicar para você que quando esse theos não é acompanhado por um artigo, é porque esse theos tem um outro sentido. Ele atua como se fosse um predicativo. O que quer dizer isso, irmão? O que é um predicativo? Predicativo é uma palavra que atribui qualidades para um sujeito, ou para uma oração, ou para um objeto. Então, neste caso, como objeto, como sujeito da oração é Jesus, o Logos, o Filho, então quando diz o Logos era Theos, sem o artigo, então o que ele está dizendo é que o Logos tem a aparência de Deus, quer dizer que ele é a imagem de Deus, quer dizer que ele tem a natureza de Deus, mas não está dizendo que é o próprio Deus, só porque não tem o artigo antes do Theos. Por isso que você tem até uma Bíblia de um bom tradutor, James Moffat. Ele resolveu traduzir essa parte da seguinte maneira, e o Logos, ele nem traduziu por verbo a palavra, conservou no grego, não quis traduzir. E o Logos era divino, porque essa palavra, como não está acompanhada por um artigo, está como um predicativo, ou seja, ali Theos está dando qualidades para o Logos. Né? Então o Logos estava com Deus, e o Logos tinha a aparência de Deus, tinha a imagem de Deus, tinha as características de Deus. Não está dizendo que o Logos é o próprio Deus, é uma grande contradição. Não é verdade? Nossas traduções ficam um pouco confusas. Mas quando você vai para o grego, tudo fica claro. Então, o que a Bíblia nos diz, meus irmãos, é bem contrário do que os trinitários falam e do que os unicistas ensinam. Mas, irmão Jorge, eu nunca ouvi falar disso. Eu sei que é duro. As tradições fazem você interpretar tudo errado, eu sei. Mas você vai ter que fazer um esforço, eu só não sei como. Mas ore a Deus para que Ele mude a tua mente. E não se deixe mais ser levado por esses homens. Não, o Logos é Deus, então Jesus é Deus. Não é isso que o grego está dizendo. O que o grego está dizendo é que Jesus, por ser filho de Deus, ele é como Deus. Ele tem a aparência de Deus, ele tem tudo que Deus tem. Mas não como se fosse um segundo Deus, um pequeno Deus, um semideus. Não, ele é o Filho de Deus, gerado desde antes da fundação do mundo, para ser o quê? Um representante de Deus, para que Deus pudesse se espelhar nele, se refletir nele. Amém? Eu estou aqui trazendo esse estudo para você apenas para nós trazer à tona essas questões, porque é os que os assembleanos agora estão estudando, estão totalmente perdidos, confusos com essa questão aqui. Ou seja, eles são trinitários, mas eles mesmos sabem, não conhecem a doutrina errada que eles creem. Simplesmente dizem, eu sou trinitário. Mas se eles parassem para entender, eles teriam que ver que isso não é só a Escritura. Não é. É filosofia, de concílios, de credos, que o Umbanda era contra. O Umbanda foi totalmente contra tudo isso. Outra palavra aqui do Umbanda, Deus se escondendo na simplicidade. Vocês católicos a chamam de mãe de Deus. Como que ela poderia ser mãe de Deus se Deus é infinito e eterno? Ela não era mãe de Deus. Ela foi uma incubadora, olha só, que Deus usou para trazer o seu filho até aqui. Então Maria deu a luz a Deus? Não. Ela deu a luz a Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Umbanda diz, Deus usou ela para trazer aqui à Terra o Filho dele. Então quem foi que nasceu? Foi Deus? Não, foi o Filho de Deus. Senão ela seria realmente Theotokos, mãe de Deus, mas não é. Então veja, então aqui o Umbanda está mostrando que Nestório estava certo. Porém ele foi considerado herege.
Por causa disso. Não, Maria não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus. Só que há um pequeno erro, um problema nessa teologia do Nestório, porque, e é bem confuso, só vou bem resumir para você. Nestório ensinava de uma forma distorcida, ele falava que Jesus era duas pessoas. Ele, como Jesus tem uma natureza humana e uma divina, então ele dizia que cada natureza era uma pessoa. Então Nestório ensinou que Jesus eram duas pessoas, o Filho eram duas pessoas, isso é um erro terrível. Então, se por um lado ele acertou dizer que Maria não podia ser a mãe do próprio Deus, porque o Filho, ainda que era Logos, que seria de Deus, não era o próprio Deus, ele errou nessa forma de explicar. Então veja, há muitos problemas, né? Então aqui, meus irmãos, em vista disso aqui que a mamãe aqui está dizendo, né? Deus usou ela para trazer o seu filho até aqui, certamente. Então, ela é a mãe de Cristo, não é? Não mãe de Deus, né? Então, visto que ficou definido aqui nesse concílio de Éfeso, então os trinitários e os unicistas então não teriam nenhum problema em chamar Maria de mãe de Deus. Nos livros das igrejas protestantes, você tem lá, não, realmente, Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa de Deus. Então, para ambos, né, tanto o trinitário quanto o unicista, Jesus é o próprio Deus. Mas se uma umbanda se recusou em ver isso, é porque ele não cria como eles. Embora o seu entendimento fosse um pouco diferente, como eu te falei, de Nestório. Ele não podia concordar 100% com Nestório. Ele não falou que o filho eram duas pessoas. O Umbanda não ensinou isso. Outra mensagem do Umbanda, os sinais da sua vinda, ele não é o pólen de Maria, isso destrói completamente sua ideia católica, ele não tinha nada a ver com Maria, Maria era apenas uma incubadora, só isso. Ele nunca a chamou de mãe. Mostre-me uma vez em que ele a chamou de mãe. Né? Mostre alguma vez que Jesus chamou Maria de mãe. Né? Mas eu te mostrei aqui Mateus 1, 18. A própria Escritura diz que Maria é mãe de Jesus. E aqui o Umbanda está dizendo, parece uma contradição, né? Onde está a Escritura que diz que Jesus chamou Maria de sua mãe? Parece que realmente não encontramos, mas a Escritura mostra que Maria é sim mãe de Jesus. Além de Mateus 1,18, eu posso te mostrar uma outra Escritura. Se você quiser confirmar, você pode abrir aí. Salmo 69, verso 8. Lá diz assim, ali é Jesus no Salmo, falando de si mesmo. Você sabe que os irmãos de Jesus não reconheciam que ele era o Messias. Eles, os próprios irmãos de Jesus, carnais, não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, há uma profecia lá no Salmo 69 que avisou que isso ia acontecer. Então, ali no Salmo 69, você pode entender que é Jesus, o Filho, né, falando ali pela boca do salmista. Aqui ele vai dizer assim, sou um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. Aqui você tem Jesus dizendo que Maria era mãe dele, sim. Nós temos duas revelações muito importantes aqui. Isso aqui cria uma aparente contradição com o que o Umbanda diz, porque ele diz que Jesus nunca disse que Maria é sua mãe. Aqui nós temos, isso aqui é Jesus falando. É o Filho dizendo que Maria é mãe dele. E aqui nós temos uma outra revelação muito importante, porque você sabe que os católicos ensinam que Maria morreu virgem, que ela nunca teve filho, além de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. Só que aqui Jesus está dizendo que ele foi um desconhecido para os filhos de sua mãe. Então aqui está sendo dito que Maria teve outros filhos, sim. Teve filhos carnais com José. Ela não morreu virgem como querem os trinitários católicos. Mas aqui está sendo dito, Jesus está dizendo, eu fui um estranho para os filhos da minha mãe. Que mãe Jesus está falando aqui? Maria. Maria foi mãe dele, sim. Mas aí que está, ela foi mãe de Jesus, não de Deus. Então, quando o Umbanda fala que Jesus nunca chamou Maria de sua mãe, eu entendo o que ele quer dizer com isso. Porque ali você tem Deus feito carne, era ali Deus encarnado. Deus falava pelo seu filho. Nesses termos, Deus, no seu filho, podia chamar Maria de sua mãe, porque daí você tem Teotocos, a doutrina católica, Maria é mãe de Deus. Por isso que você não tem Jesus chamando a Maria minha mãe. Mas você sabe que ela foi a mãe de Jesus, tanto é que o Salmo mostra, Salmo 69, verso 8. Aí você desfaz da doutrina católica, da virgindade de Maria, que ela morreu, virgindade perpétua, assim que fala, eu acho até que o nome imaculado e não sei outras coisas. Isso. Só isso aqui, meus irmãos, se você aceita que isso aqui, acabou com a doutrina católica. E aqui você tem Jesus dizendo que Maria é sua mãe. E Mateus 1,18 diz que Maria é mãe dele.
Então, o Umbanda cometeu um erro ali? Claro que não, estou tentando explicar. Se Jesus nunca chamou Maria de sua mãe, é porque ali você tem Deus feito carne. E Deus encarnado podia chamar Maria de mãe dele. Porque Jesus ali é Deus em plenitude feito carne. Sim? Há uma contradição? Não vejo contradição. Eu consigo entender dessa forma. Mas você não pode usar essa palavra aqui do Umbanda para negar as escrituras, porque eu já te mostrei com duas de que mostra e comprova, sim, Maria é a mãe de Jesus, mas ela é mãe de Jesus, como o Nestório lá falou, né? Cristotocos, mas não Theotokos, não mãe de Deus. Olha a diferença, certo? Então vamos lá, outra mensagem Umbanda, os sinais da sua vinda. É o que eu estava lendo, né? Eu vou continuar com a leitura. Eu só interrompi quando ele fala isso aqui. Ele disse, mulher, amém, era só isso que ela era, uma mulher que Deus usou, isso mesmo, nenhuma deusa, mãe de Deus, que coisa boba, mãe de Deus. Quem pode fazer Deus ter uma mãe? Então, quem era a mãe da mãe de Deus? Vamos fazer uma pequena brincadeira aqui, né? Ó, que coisa, fale sobre filiação eterna, filho tem um começo, eterno não pode começar, não pode ter início, e aí sempre foi assim, como ele pode ser um filho eterno, entende? Então, se Jesus fosse Deus, então ele seria um filho eterno. Porque eles dizem que Jesus é Deus. E a Maria é mãe de Deus. E Deus é um ser que não tem princípio. Mas aqui ele está dizendo, o filho tem princípio. Então esse Jesus não pode ser Deus. Ele teve um princípio. Então, desde aqui, ela não é mãe. Porque Jesus, como filho, foi gerado antes. Mas ela é mãe nos termos em que ela gerou, concebeu o Filho de Deus, como ele mesmo disse. Aí ele vai falar aqui assim, vai se corrigir, né? Ele fez aquela brincadeira e diz, olha, eu sou tolo e sei que não é assim. Claro. Então, porque veja, se uma Umbanda dissesse, eu não creio nessa doutrina que diz Maria é mãe de Deus, porque como que Deus vai ter uma mãe se Deus é eterno? A doutrina do Theotokos não está ensinando que Deus teve início quando Maria concebeu. Não está dizendo isso. Ele está fazendo uma brincadeira aqui. Ele está dizendo aqui, ó, eu sou um tolo, eu sei que não é assim. E realmente não é. Então o Umbanda está dizendo que ele está apenas aqui sendo um pouco irônico, né, um pouco sarcástico, porque você não pode levar muito a sério essas doutrinas. Então ele sabe que os trinitários não ensinavam que Maria fosse literalmente a mãe de Deus, porque Deus não tem princípio. Mas se Jesus fosse Deus, como eles querem, como os unicistas também insistem, então estaria correto sim chamá-la dessa maneira como os católicos fazem, como os protestantes estão fazendo aí. Então a razão dos trinitários e católicos chamarem de Maria mãe de Deus é porque eles entendem que ela deu a luz ao Deus Filho, ao Deus Homem. Então nesses termos, ela é mãe de Deus. E se uma Umbanda diz não é, então você tem que entender que não pode estar ensinando a mesma coisa que os unicistas, meus irmãos, e nem que os trinitários. Mas para uma Umbanda, Deus é o próprio Espírito Santo, que é o Pai de Jesus. É por isso que ele achava uma grande contradição, as escrituras mostrarem que a própria Maria depois precisou reconhecer que ela tinha que ir no cenáculo receber o Espírito Santo, que é Deus. Como que Maria é mãe de Deus e depois precisou receber Deus, se ela é mãe dele? Era uma contradição também. Eu tenho aqui uma semana de Umbanda, mas vou pular porque você já entendeu esse pensamento. Então, como ele mesmo disse aqui, Deus sim, ele é eterno, mas Jesus não era eterno. Ele teve um princípio, ele não era o Filho eterno, mas ele foi o Logos que saiu de Deus no princípio. Mostra-nos o Pai, isso nos bastará, de 53. Quando ele fez tudo que parecia agradável e bom para ele, agora ele disse, façamos, plural. Por que isso, plural? Porque era Deus ali conversando com seu Filho. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não era Deus conversando com o Filho, com uma terceira pessoa, porque é só Deus e o Filho. Como te provei ali em Apocalipse 5. É só os dois que aparecem, não tem uma terceira pessoa aparecendo. E o que ele era? Aí está um ser sobrenatural. Deus é isto. Aí está aquele que não podia ser visto. Deus o Pai nunca foi visto. Mas João viu, não viu? Lá em João 4. Tanto é que ele escreveu. Aquele sentado no trono é Deus. É uma contradição? Novamente, não é. O livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Então Deus simbolicamente permitiu ser manifestado ali, para fazer o registro, mas eu creio, volto a repetir, que ele não deve ter visto a face de Deus, porque ninguém pode ver a face de Deus e ver. Então eu não vejo conflito com isso que o Umbanda aqui está dizendo, eu concordo com o Umbanda, para mim não é conflito. Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca será visto, ele é o todo universo, e ali está ele. E agora aqui está o Filho, que é o Logos, que saiu dele, feito a sua imagem.
Por isso que lá diz que o Logos era Deus. O Logos era divino. O Logos tinha a imagem de Deus. Não é o próprio Deus. Ficou claro João 1 para você? Certo? Então ele é isso. Ele é feito à imagem de Deus, um ser sobrenatural que está aí no princípio. Eu sempre uso essa palavra aqui no Umbanda para mostrar isso. Ele está falando de dois seres sobrenaturais. Ele diz que Deus é um ser sobrenatural e ele gera um outro ser à sua imagem. Então você tem dois seres sobrenaturais. Um é Deus, o outro não é Deus. É simplesmente o seu filho. É isso. Outra mensagem dele aqui, vida. E então da existência do Pai saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, que saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. Então você percebe aqui que o Umbanda ele faz uma clara distinção entre Deus e o Filho. Ele não trata dos dois como se fosse a mesma pessoa, como quer o povo, o povo aí das denominações trinitárias e os unicistas, como os tabernáculos da mensagem fazem. O Umbanda não está mostrando isso. Ele não fez como os trinitários fazem, que apresentam ali três pessoas distintas, coeternas de Deus, e nem como os unicistas que tentam fazer do Filho o Pai de si mesmo. O Umbanda não cria nisso. Mas o que o Umbanda mostrava é que Jesus e Deus eram duas pessoas distintas, dois seres distintos um do outro. E depois que o Filho morre na cruz, o Umbanda vai dizer que este Filho, ele volta à forma do Logos. Ele não disse isso? Ele volta a ser Logos. Hebreus capítulo 2, número 2. Quando ele morreu, eles pensaram que o tinham. Ele desceu ao inferno. Quando ele deixou a terra... Naquele dia que foi crucificado, ele foi para as regiões dos perdidos. A Bíblia diz que ele foi e pregou às almas que estavam na prisão, que não se arrependeram na longanimidade de Noé. Quando ele morreu e seu espírito deixou, ele se tornou o Logos novamente. Ele não se tornou Deus. Ele não era Deus antes, ele era o Logos. Então Cristo morreu ali na cruz, e para onde que ele foi? Ele voltou para aquela forma teofânica que ele estava antes. Que o Umbanda disse que era a mesma forma em que Deus se manifestou. Né? Então Jesus, ele, na verdade, ele sempre foi Logos, só que ali estava numa forma humana. Tá? Mas o que ele está aqui nos dizendo é que após a sua morte no Calvário, ele voltou para aquela sua forma teofânica que ele tinha no princípio. Mas para que Cristo morresse primeiro, foi necessário que o Espírito Santo de Deus o deixasse. Pelo tempo todo que durou o ministério de Jesus, Jesus foi o próprio Deus feito carne. Ele foi Deus por 3 anos e meio. Assim que o Umbanda definiu, dividiu, né, o ministério de Jesus. Durante todo o tempo que durou o ministério de Jesus, foi o tempo que ele foi Deus, literalmente. Mas ele só se tornou Deus quando? Quando Deus entrou nele no batismo do Rio Jordão. Quer dizer que por 30 anos Jesus não era Deus. O que ele era? Ele era o Filho de Deus. Não, quando Jesus nasceu já era Deus, irmão de Jó. Então você está concordando com os católicos que Maria é a mãe de Deus? Umbanda não concordou. Então você tem que fazer tudo se encaixar perfeitamente com a teologia umbanda. De acordo com a Umbanda, Jesus só se tornou Deus dali 30 anos. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo de Deus veio e habitou nele. O que os católicos dizem? Que ali Jesus apenas recebeu uma unção, sem medida, sem poder. Foi muito mais do que isso. Na teologia do Umbanda, ali foi Deus em pessoa que se encarnou em seu Filho. Ali você tem Deus encarnado. Por 3 anos ele foi Deus. Então agora você tinha 3 pessoas. Você tinha agora o Filho e aquele Deus que o gerou, agora ele encarnado nele também para operar. Não era apenas a unção, como eles dizem. Deus estava ali. Né? Então no Jordão o Espírito entrou. Mas uma Umbanda disse que lá no Getsemane, antes de ele ser preso, Deus deixou ele. Ao nascer do sol. O Espírito o deixou. Quem é esse Espírito? O Pai de Jesus. Não é uma segunda ou terceira pessoa. Uma Umbanda disse, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então, quem que é esse Espírito aqui? É Jeová, é Elohim. O Espírito, Deus, deixou no jardim do Getsemane. Ele teve que morrer como homem. Por isso que lá na cruz ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? E nós temos um monte de mensagem, uma Umbanda dizendo isso. Deus deixou o seu Filho sozinho na cruz. Ele disse isso. Ele jamais poderia ter dito isso se para ele Jesus era o próprio Deus. Pois como que Deus vai deixar e abandonar a si mesmo? Então veja, você tem que ignorar um monte de palavras, um monte de sermões de uma Umbanda, assim, para você defender uma doutrina que ele não defendeu. Então, após morrer como homem, não como Deus, Jesus novamente se tornou Logos, o que significa que Deus e o Logos não são a mesma pessoa. Então Deus, desde quando o Filho surgiu,
ele se tornou um representante de Deus. Você pode dizer que foi Deus que nasceu lá, porque João 1 diz, e o Logos, né, era divino. Você entendeu? O Logos era Deus. Então, quando Jesus nasceu, então, o que ele estava manifestando ali desde o seu nascimento? Deus, porque ele era divino, ele estava manifestando as características de Deus. A natureza divina dele era a mesa de Deus. Aí até você pode concordar com Nicéia, que dizia que Jesus e Deus era homós, ou seja, a mesma substância, a mesma natureza. Tudo bem, podemos concordar. Você até tem escritura, lá em Hebreus diz que Jesus tinha a substância da pessoa de Deus. Tudo bem. Então, nesses termos, você pode dizer que foi Deus que nasceu, porque na verdade é o Filho com a natureza de Deus. Você pode dizer que foi Jeová que brincou, foi Jeová que chorou na manjedoura, você pode dizer que foi Jeová que orou, você pode dizer que foi Jeová que morreu. Por que isso? Porque Jesus era o quê? Representante de Deus. Deus o gerou para que ele fosse assim. Deus foi revelado, se tornou conhecido, desmembrando através do seu Filho. Amém. Filipenses 2, 5 a 6, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo aqui está dizendo? Que Jesus, lá antes da fundação do mundo, estava em forma de Deus. Porque João mesmo disse, o Logos era Deus, ou seja, era divino, tinha a forma de Deus, tinha a aparência de Deus, mas não era o próprio Deus. Mas mesmo Deus se manifestava naquele filho lá, na forma de Logos. Né? É o que ele vai dizer aqui na outra mensagem, a ressurreição de Lázaro. Não temos traduzido essa mensagem, hein? E eu posso ouvi-lo olhar em volta e dizer, nada havia lugar nenhum, somente a vastidão do espaço, o Pai cobria todo o espaço, então este Deus se tornou corporizado para o Logos. O que o Mamãe aqui está dizendo? Lá quando o Filho foi gerado por Deus, além de Deus ter feito um pacto com o Filho, Deus também se manifestou, se incorporou, digamos assim, no Logos, para que ele fosse manifestado, se fosse o seu representante. Então, o Logos representou Deus na sua forma teofânica e continuou representando Deus na sua forma humana, carnal. E mais ainda quando o próprio Deus se encarnou no seu Filho. Porque o Mamãe diz que quando Deus se encarnou no seu Filho, aí foi quando ele se tornou o quê? Emanuel, que quer dizer o quê? Mamãe diz que Jesus só se tornou Deus conosco quando se tornou Emanuel. E o Mamãe diz que Jesus só se tornou Emanuel no batismo do Jordão. Então, antes do Jordão, ele não era Emanuel, não era ainda Deus conosco. Era o Filho de Deus. Né? Ele era o Cristotocos, né? O filho de Maria, que a Maria deu à luz. A mamãe disse, a Maria deu à luz ao Filho de Deus, não ao próprio Deus. Certo? Tem minhas notas aqui. Então, foi pelo nascimento de Jesus que Deus representativamente nasceu, e foi pela morte de Jesus que Deus representativamente morreu. Deus não pode morrer, mas ele foi representado no Filho. Então, ali você pode dizer, Deus morreu. Né? O Mamãe até podia dizer isso, como os trinitários ensinam, como os unicistas também falam, eles falam que Deus morreu, só que Deus não pode morrer. Então como que Deus pode morrer se Deus não pode, na verdade? Em representação, porque Cristo era o Filho de Deus que o representava. Amém? E tenho muitas notas aqui, eu vou ter que cortar muito isso aqui, senão vocês vão ficar enfadados aqui. Então, para o trinitário, Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, como eu disse, desde a concepção virginal. Os trinitários ensinam que quando Jesus nasceu da Virgem Maria, ele já estava cheio do Espírito Santo. Não é verdade. Jesus foi cheio do Espírito Santo lá no Jordão. Porque se ele já era cheio, como ele poderia ser mais cheio se ele já era todo cheio? Se Jesus, quando nasceu, já era cheio, então como é que ele ia ter o Espírito sem medida se ele já era antes do nascimento? Então o que o Mamãe nos ensina é que ali no Jordão é que Deus o encheu. Né? Livro das Eras. Deus veio e habitou nele, enchendo com o Espírito Santo sem medida. Ele foi ao Jordão e lá aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Então ali Deus entrou no seu Filho. Agora você tem Emanuel, Deus conosco. Agora Jesus é Deus ali encarnado. Mas antes ele não era Deus. Por que, irmão Jorge? Eu vou repetir mais uma vez. Se Jesus desde o nascimento fosse Deus, então Maria é mãe de Deus. E uma mãe disse, Maria não é mãe de Deus. Ela é a mãe do Filho que Deus a usou para gerar, ou para dar à luz. Guiado pelo Espírito de Deus.
Vem ver, ele saiu para a sepultura chorando. Quando ele saiu para a sepultura, ele sempre foi guiado pelo Espírito de Deus, porque Deus estava nele sem medida. Ele era Deus que estava no interior dele. Agora sim, no Jordão, é Deus no seu Filho, o bom pastor de ovelhas. Oh, que os pentecostais precisam de uma boa lição da Bíblia, bom ensinamento, então você não precisaria de tanto, ver? Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele tinha o Espírito sem medida, você crê nisso? Porém, todo Deus estava em seu Filho, Jesus Cristo. Chuva temporã e sorôdia, ele tinha uma maneira de render-se a si mesmo a Deus. Então o Espírito Santo desceu sobre ele sem medida, e ele era Emanuel. Vários sermões aqui que eu separei, eu não vou poder ler tudo. Aqui no Banho dizendo, Jesus só se tornou Deus conosco lá no Jordão. A libertação total, uma libertação total. Em seu espírito ele era completamente e totalmente Deus. Claro, ali estava Deus encarnado nele. Certo? Vendo a mensagem aqui, mesma mensagem. Ele o encheu com seu espírito, o Espírito Santo estava nele sem medida, e ele foi tentado como nós, e ele era completamente Deus. Ele era Deus por dentro. Deus se encarnou no seu Filho. E ficou assim por 3 anos e meio. Vou ter que pular muita mensagem aqui. Mas vocês pegaram isso aqui, vocês entenderam. Deus habitou Jesus Cristo e isso fez com que o Pai e o Filho se unissem agora e se tornassem um. Amém. Então o que acontece, meus irmãos? Quando você tem agora Deus encarnado, uma mãe explica. Uma hora era o Filho falando e outra hora era Deus no seu Filho falando. Porque havia agora 2 pessoas ali. Deus no seu Filho. Mensagem dons. Agora, em Cristo habitava corporalmente a plenitude de divindade. Ele tinha todo o Espírito de Deus nele. Eu e o Pai somos um. Ou seja, apesar da unidade que havia entre ambos, desde o Jordão agora, você tem sempre 2 naquele corpo. E aí uma unidade. É por essa razão que as pessoas não puderam entendê-lo. Algumas vezes ele falava algo, parecia que ele tornava de volta e falava algo diferente. O que era isso? Isso era ele falando, ou seja, era Jesus falando, e depois era o Pai falando. Quem é o Pai? Deus, o Espírito Santo. Então, uma hora era o Filho falando, e outra hora era Deus falando. Então, tem 2 ali. Né? É isso. Então, uma banda chega a dizer, parecia que era como se Jesus tivesse uma dupla personalidade. Você sabe o que significa isso? O que é uma pessoa com dupla personalidade? É uma pessoa que se passa por 2. Uma hora ele interpreta um personagem, parece que é uma pessoa, e depois se passa por outro. Então, uma mãe disse, Jesus parece que era, mas não era. Então, não era uma pessoa se passando por 2. Então, o que era? Era, na verdade, 2 pessoas ali. Era Deus e o seu Filho. Amém? Já pulei muita coisa aqui para nós já avançarmos para concluirmos. Às vezes ele dizia isso e depois dizia aquilo. E isso era ele e o Pai falando. Então tinha 2 ali, naquele corpo falando. Por isso que ele era Emanuel. Né? Então lá no Jordão, quando o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus, sobre ele, então sem medida, né? Então isso fez de Jesus o quê? O Emanuel ungido. Né? O único lugar de oração. Deus não pôs seu nome em mim, mas ele pôs em Cristo o Emanuel ungido. Lá em Lucas 4, Jesus faz aquela leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Não é isso? Mas agora você entendeu, não é apenas a unção do Espírito, era Deus, o Espírito de Deus feito carne no seu Filho. Em Atos 10:37, os apóstolos disseram aqui, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Amém? Então isso aqui já nos ajuda para nós irmos para o encerramento desse breve estudo aqui, que eu quero rapidinho só tratar com você sobre o Salmo 45, que é um salmo belíssimo. Eu já fiz um estudo tratando sobre isso. Tá? O que é o Salmo 45? O Salmo 45 fala do reino milenial, fala de Jesus, o Filho de Deus, reinando lá no milênio. E o Salmo 45 chama Jesus de Deus. Interessante. Mas como se ele não é Deus? O que acontece é que lá no milênio, Deus vai estar outra vez encarnado no seu Filho, como esteve por 3 anos e meio no seu ministério. Né? Vamos lá, vamos ver o Salmo 45, só os primeiros 7 versículos. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. Então esse rei aqui não é o Davi, como alguns pensam.
Tá? Esse aqui é o filho de Davi, porque Deus prometeu que Davi teria um descendente que reinaria para sempre. Então esse descendente de Davi quem é? É o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu é mais formoso do que os filhos dos homens. Aqui é dito que no reinado milenial não vai haver ser mais belo e perfeito do que o Senhor Jesus Cristo. Lá eu sei que Isaías disse que ele não tinha uma boa aparência para que eu admirasse, mas aqui no Salmo 45 ninguém vai ser mais belo do que o Filho de Deus. Por causa da glória também que vai estar sobre ele. Aí depois diz mais, eu estou pulando aqui, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Isso aqui é uma repetição das palavras que Deus prometeu para Davi, que ele disse que ele teria uma descendência para sempre, que reinaria para sempre. Então isso aqui é o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi. Você terá um descendente que reinará para sempre. Então este que está reinando ali no Salmo 45, quem é? É o filho de Davi. Não é isso? Certo. Cinge a tua espada, a coxa, ó valente, com a tua glória e com a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, isso aqui é o versículo 6, não é? Ele está chamando Jesus aqui de Deus. Olha só. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Por quê? Porque ele prometeu para Davi que ele tem um descendente que reinaria perpetuamente. Só que agora está chamando esse descendente de Davi aqui de Deus. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus... Olha só que interessante. Agora está dizendo que esse Deus tem um Deus. Então nós temos dois deuses aqui, irmão Jorge? Não, o que acontece é que o Logos era Deus, lembra? Então por que aqui ele diz que o teu trono é Deus? Porque ele é divino, ele é filho de Deus. Então se ele é filho de Deus, ele tem que ser como Deus. É o seu representante. Só que eu volto a dizer, aqui é o Salmo 45, é o reinado milenial. Lá você vai ter Cristo, Filho de Deus, reinando, mas Deus vai se encarnar outra vez nesse Cristo. Por isso que ele é Deus. Então teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Ungiu. Então lá no Jordão, Deus ungiu o seu Filho com o Espírito Santo, mas não foi só isso que ele fez. Como eu disse, Deus mesmo se encarnou. Então aqui no milênio esse rei vai ser ungido novamente, mas não vai ser só uma unção. Deus vai estar outra vez encarnado neste Filho. Então aqui o rei está sendo chamado de Deus. É isso que está sendo dito aqui. Este rei aqui é o prometido filho de Davi. Então, um Deus que tem um Deus. Por que isso? Porque ele está na forma de Deus. Como diz lá em Filipenses. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Certo? Vou pôr um monte de coisa aqui para nós concluirmos. Aí você tem uma explicação disso aqui, o Salmo 45, em Hebreus 1:8. Hebreus 1:8 repete essa passagem. E ali ele está falando que é do Filho que está sendo dito ali. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então o autor de Hebreus está dizendo ali que o Filho, ali no Salmo 45, está sendo chamado de Deus. Mas claro, irmão Jorge, Jesus é o próprio Deus. Não, ele é divino, ele tem a essência de Deus, ele é a mesma natureza de Deus. Ele é a imagem de Deus, mas não é o próprio Deus. Não use a teologia trinitária, nem a teologia unicista para interpretar as Escrituras. Use a própria Escritura. A Escritura fala por si mesmo. Tá bom? Última página aqui e eu concluo. Tá bom? Tá bom? Aqui uma mensagem humana. Vá despertar Jesus. Jesus, ele estava lá para manifestar a palavra. O homem ainda estava em pecado, só como oferta animal. E a vida do animal não podia vir sobre o crente, pois era um animal. E este era um humano. E o animal não tem alma, o humano tem. E aqui estava o Rei das almas, o próprio Deus, manifestado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E quando ele morreu, o Espírito de Deus voltou sobre o crente. Mensagem 7. Deus mesmo se tornou um de nós. O Pai nunca foi visto por alguém. O unigênito do Pai o fez conhecer. Isto é, Deus tornou-se homem, quando Deus se encarnou em Jesus, para que pudesse ter comunhão com você como homem, está vendo? E agora você é carne, e ele é carne. Deus se fez carne entre nós na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo.
Nele estava Deus. Jesus não era Deus, mas Deus estava nele. Ele era Deus, nada menos que Deus. Ele era Deus, Deus manifestado no Filho Jesus Cristo, o que o tornou o quê? Emanuel, como o profeta disse que ele seria. Então, Deus fez assim na dispensação da filiação, certo? Quando Cristo esteve aqui na Terra, durante o tempo que durou seu ministério, o que ele foi? Emanuel, Deus manifestado em carne humana. Então, no milênio, quando Cristo vier para reinar, o que vai ser outra vez? A mesma coisa que foi na dispensação da filiação. Deus vai estar outra vez encarnado no seu Filho. Olha o que o Umbanda diz. Primeiro selo. Agora note, quando este Espírito Santo que nós temos encarnar-se para nós, nós que somos batizados com o Espírito Santo, nós temos uma medida do Espírito em nós. Então podemos dizer que o Espírito está encarnado em nós. Só que aqui ele está falando, quando o Espírito Santo que temos encarnar-se para nós, aquele que está em nosso meio agora, na forma do Espírito Santo, encarnar-se para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Então aqui o Umbanda está dizendo, o que está no Salmo 45. Por que lá o Filho é chamado de Deus? Porque lá você vai ter o Espírito Santo outra vez encarnado em Jesus Cristo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E nós vamos o coroá-lo Rei dos Reis. Rei dos Reis. Né? Então tudo isso está de acordo com a doutrina apostólica, com o que você vê na Bíblia, e com aquilo que os primeiros pais sempre nos ensinaram. Eu vou concluir esse estudo aqui com uma palavra de Irineu. Você sabe que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, que foi discípulo... Policarpo foi discípulo de João, João foi discípulo de Jesus. Olha como é que Irineu interpretou o Salmo 45 no seu livro Demonstração da Pregação Apostólica. O Pai, então, é Senhor, e o Filho é Senhor. Deus o Pai e Deus o Filho. Porque aquele que é nascido de Deus é Deus. Não é interessante? Aqui Irineu está dizendo que Jesus é Deus porque, como ele é nascido de Deus, então ele é Deus, porque ele tem a natureza de Deus. Ele tem todos os atributos de Deus ali. Tem uma natureza divina. Não é isso? Assim, segundo a essência do seu ser e do seu poder, aparece um só Deus. Né? Eu e o Pai somos um. Mas, contemporaneamente, na administração da economia de nossa redenção, Deus aparece como Pai, não é isso? E como Filho. E como Pai do universo é invisível e inacessível aos seres criados, é através do Filho que os destinados a aproximarem-se de Deus devem conseguir o acesso ao Pai. Davi, com clareza e evidência, assim se expressou a propósito do Pai e do Filho. Teu trono, ó Deus. Aqui Irineu está dizendo que aquele que é chamado de Deus ali é o Filho. Mas você percebe que Irineu cometeu um erro aqui? Porque aqui ele diz que foi Davi quem falou isso. Isso foi um erro. O Salmo 45 não foi escrito por Davi, foi escrito pelos filhos de Coré. Temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Mas tudo bem. Então, mas aqui ele está dizendo, o salmista está dizendo que aquele filho lá é chamado de Deus. Por que isto? Aí vai explicar. Teu trono, ó Deus, é para sempre, eternamente. O cetro do reino é o cetro da retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque Deus, o teu Deus, né, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Agora a explicação dele. Isso significa que o Filho, enquanto Deus, recebe do Pai, isto é, de Deus, o trono de um reino eterno e o óleo da unção, mais que os seus companheiros. Ou seja, nunca houve, nunca haverá um rei como Jesus. Por que isso? Porque ele será Deus outra vez feito carne. Ele não é o próprio Deus, mas ele é o meio por meio de quem, ou aquele por meio de quem Deus escolheu se revelar. Porque só ele foi gerado de Deus, da sua substância. Amém, meus irmãos? Toda essa trajetória aqui foi para resumir a forma como o Espírito Santo se manifestou no Filho. Mostrei para você que na filiação era Deus se manifestando no Filho, para que ele pudesse ser Deus, representando Deus. Mas isso não fez do Filho o próprio Deus, porque do contrário, então Maria é mãe de Deus. Mamãe disse, não é. Mas o que Deus fez lá na filiação, ele vai voltar a fazer no reinado milenial. Deus outra vez se encarnará neste Filho. E nós o adoraremos, e adoraremos a Deus, porque o próprio mamãe disse, eu adoro a Deus quando eu adoro o seu Filho, Jesus Cristo. Porque ele é a sua imagem. Ele é o Logos que saiu de Deus. Amém, meus queridos? Essa é uma simples mensagem que eu queria trazer para você. Se coloque de pé. Oh, glória a Deus, maravilhoso Pai Celestial. Deus querido, Pai eterno.
Agradecemos a Ti, Senhor, por Tu nos ajudar a trazer à tona essas informações, aquilo que talvez ajude os Teus filhos, que como dissemos no início, as tradições o confundiram, pensaram uma coisa quando na verdade é outra, mas Tu, Senhor, tens sido fiel para com a Sua igreja e tem nos ajudado a compreender a Tua palavra e levarmos adiante a Tua palavra. E nós sabemos que é o Teu Santo Espírito cumprindo aquilo que Tu mesmo disse, que Tu disse que a Tua unção nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque isso é cumprimento, estamos vendo isso. Porque Tu ainda tem um povo com quem Tu tem velado. Tu ainda tem um povo em quem Tu quer se manifestar. Tu ainda tem um povo que Tu queres que seja Tuas testemunhas. Nós Te agradecemos, Senhor, por embora sermos aqui um pequeno grupo, Tu tem voltado Tua face para nós. E isso não nos ensoberbece, mas nos ajuda a tornarmos ainda mais humildes, porque conhecemos e reconhecemos que Tu está em nosso meio. Obrigado, Senhor, por todo esse entendimento. E nós levamos isso em nossos corações. Nós sabemos a quem servimos. Nós servimos a um Deus verdadeiro, que se manifestou no Filho unigênito, para que nós pudéssemos resplandecer também a imagem desse Filho. Porque assim como Tu fez do corpo do Teu Filho, Teu santuário, agora Tu usa nós, que somos membros desse corpo, para também ser Teu santuário. Que privilégio, Senhor. Porque nós não temos nada de bom em nós. Oh, Senhor, não temos nada de bom em nós. A Tua palavra diz que não há nenhum justo diante de Ti que não peque. Não há quem faça o bem. Todos se extraviarem, um só se fizer inúteis. Então, Senhor, tudo que somos pela Tua graça. Por isso te suplicamos, Senhor, perdoa nossos pecados e faça morada em nossos corações. Esteja conosco, guarda os Teus filhos que aqui estão, que Tu venhas confirmá-los e consolidá-los na luz da Tua palavra, para que eles sejam testemunhos da Tua palavra e não de uma outra palavra, não de um outro ensinamento, mas daquilo que Tu tem nos revelado através do Teu mensageiro, Teu profeta, Senhor, que Tu mesmo vindicou. Ele não está aqui, mas Tu continua aqui, porque Tu és o verdadeiro Elias, que está guiando e conduzindo e preparando uma noiva para esse arrebatamento. E nós ansiamos nos encontrar com esse noivo, porque lá no milênio não é apenas Ele que reinará lá, mas nós reinaremos lá com Ele. Porque Ele, através dessa aliança eterna, firmou um reino de sacerdotes. Que privilégio, Senhor, para nós fazermos parte disto. Lá no Éden, Tu fez lá de Adão rei, profeta e sacerdote. Mas quando ele pecou, ele perdeu tudo isso. Mas agora Tu enviou o segundo Adão. Ele foi o perfeito profeta. Ele foi o perfeito sacerdote que intercede por nós. E Ele é o perfeito rei que há de governar. E ao restaurar isto, Tu nos fizeste também tudo isso. Somos profetas porque proclamamos a Tua palavra. Somos sacerdotes porque também podemos interceder por nossos irmãos, para nossa própria família. E somos reis porque nós sabemos que pela Tua palavra nós já estamos assentados em lugares celestiais juntamente com o Teu Cristo. Obrigado, Senhor, por todas essas verdades. Consolida isso aos Teus filhos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Digam graças a Deus. Aleluia.